isso! Tamo no ar com o Central Fox e tamo muito junto, né, Marina? Tamo muito junto nessa. É isso, fim de semana com muita bola rolando por aqui nos canais Fox Sports. Na sequência, logo depois aqui do Central Fox, tem campeonato alemão. Jogão de bola, Schalke 04 contra o campeoníssimo Bayern de Munique. E o Brasileirão tá pegando fogo, né, Marina? Tá pegando fogo, cada rodada é uma emoção. A 26ª rodada começa hoje e com líder em campo. O São Paulo recebe no Morumbi o América de Minas. Ótima notícia, porque em casa o tricolor não perdeu neste Campeonato Brasileiro. Vamos subir a temperatura do Central Fox, hora do nosso termômetro da bola, com o clima do Brasileirão. O brasileiro está de volta e começamos a todo vapor. Nossa viagem tem início na Terra da Garoa. O líder São Paulo enfrenta o América Mineiro, que quer se manter longe da zona da degola. Na história do confronto, o time paulista nunca perdeu em casa para o time mineiro. São 8 jogos, 7 vitórias e um empate. Everton deve desfalcar o tricolor. Agora viajamos para o Rio Grande do Sul. Grêmio e Ceará, um duelo que promete altas temperaturas. Mais de 30 mil ingressos vendidos. O time de Renato Portaluppi está a 6 pontos do líder. O tricolor deve vir com um time misto. Já o Ceará, terceiro melhor do retorno, deve manter o mesmo time que venceu o Vitória. Flamengo e Atlético Mineiro. E esse confronto certamente vai fazer nosso termômetro explodir. Os dois times foram os que mais chutaram a gol no Brasileirão e estão no top 3 de melhores ataques. Ponte Aérea, Rio de Janeiro, São Paulo, Corinthians e Internacional. Ao que tudo indica, Jair Ventura vai sem centroavante. Matheus Vital deve ficar com a vaga do centroavante Roger. O vice-líder viaja para São Paulo, mirando os 3 pontos. Rodrigo Dourado e Nico Lopes estão de volta. O Corinthians não vence o Colorado desde 2016. E essa é uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro. O jogo promete. De São Paulo para Bahia, Vitória e Botafogo. Confronto do desespero. As duas equipes lutam para fugir do Z4. Dos últimos 5 jogos, o Leão venceu 3. No glorioso, Gatito segue fora do time. Da terra da garoa para a terra do pão de queijo, Cruzeiro e Santos. Confronto que promete ferver. As duas equipes estão invictas nos últimos 5 jogos. E o último duelo teve polêmica. Nosso termômetro agora faz uma viagem mais longa. Saímos de Minas Gerais e chegamos ao 7º estado mais populoso do Brasil, Pernambuco, terra do frevo. O esporte tem feito o nosso termômetro cair. O Leão não vence há 3 jogos e está na vice-lanterna. Titular no ataque, Hernani Brocador está fora do confronto. O time de Felipão vem embalado, 10 jogos sem perder no Brasileirão. Nosso termômetro apurou e Luan pode voltar ao time. Encerrando o termômetro e a rodada, Vasco e Bahia fecham a rodada. O Cruz Maltino não vence há 1 mês, mas para o confronto de segunda, o artilheiro Pikachu está de volta. O Bahia tem um velho conhecido do Vasco, Gilberto. Esse vem fazendo o termômetro explodir. Gilberto marcou 7 gols no Brasileiro. Um pode sair da zona de rebaixamento e o outro pode se afastar dela. O termômetro deu as dicas e pode voltar a qualquer momento. Com quem mandou bem e com quem foi mal.
Bom, no Corinthians a notícia ruim fica por conta da falta de um centroavante de ofício para encarar o vice-líder do Brasileirão amanhã. A boa notícia é que o técnico Jair Ventura teve uma semana inteirinha para trabalhar e entrosar a equipe. A reportagem agora é do André Cavalcante. Tente medir o bem que não faz uma vitória. O Corinthians conseguiu a primeira sob o comando de Jair Ventura lá no domingo passado, contra o Sport. E graças ao resultado, passou a semana inteirinha de preparação para o jogo contra o Internacional, tranquilo. Deu tempo até do professor recém-chegado se entrosar com a galera. Neste sábado, o Jair Ventura completa apenas 15 dias à frente do Corinthians. Ainda está se adaptando ao novo clube. E até para agilizar este processo, a semana teve compromissos sociais, fora do horário de trabalho. Na tarde de quarta-feira, rolou um churrasco no CT, com direito à pelada da comissão técnica com funcionários do clube. Eu fui staff muitos anos, né? Eu fiquei 9 anos no Botafogo de staff. É o trabalho invisível. São pessoas que são tão importantes quanto os atletas, mas não aparecem, né? A torcida que estão nos... Sei da... treinador, que eu falei, eu vou fazer o que eu queria que fizessem comigo quando eu era jogador, quando eu fui staff. Então, hoje eu tenho essa oportunidade de fazer uma situação diferente porque eu sou o treinador. Então, eu costumo fazer com meus atletas, né, uma conversa diferente que muitos treinadores não faziam comigo. Eu achei que eu poderia melhorar se fizessem. Neste embalo de confraternização e trabalho, o time passou a semana, a primeira cheia, somente com treinamentos, desde a chegada do novo técnico. Teve uma semana cheia, mas como eu falei, a gente não pode botar muita coisa para não encher de informação os nossos atletas e gradativamente a gente vai implementando o nosso trabalho e que possa continuar essa série de vitórias que é o que a torcida mais deseja. Voltamos a falar do duelo entre Corinthians e Internacional, jogo na Arena do Corinthians e que pode movimentar a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Numa dessa, o torcedor do São Paulo vai ter que torcer para o Corinthians. Na Arena Corinthians, um duelo de dois dos maiores rivais interestaduais do nosso futebol, Corinthians e Internacional. Um timão respirando novos ares. O bom resultado pela Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã e a vitória de virada sobre o Sport melhoraram o clima no clube. Jair Ventura aproveitou a semana cheia e tem feito mudanças no time titular. Um exemplo é a saída de um centroavante no esquema tático. Roger deixa o time para dar lugar ao garoto Matheus Vital. O Jair tem a mesma cabeça dos treinadores que passaram aqui pelo Corinthians, muito o setor defensivo com a transição rápida, então acho que não muda muito. Lógico que tem um modo de pensar, muda de um treinador para o outro, que ele pensa, os jogadores que ele gosta de colocar para jogar, acho que tem essa mudança, mas acho que não muda radicalmente muito. O Timão tenta voltar a vencer o Colorado, algo que não acontece desde 2016. Nos últimos 3 jogos, 2 empates, com direito à eliminação corintiana na Copa do Brasil do ano passado. E ainda uma derrota no primeiro turno do Brasileirão, lá em maio, no Beira-Rio. No Colorado, o foco está em retornar à ponta do Brasileirão. Quando entrar em campo, o Inter já vai saber o resultado do jogo do líder São Paulo, que joga no sábado contra o América no Morumbi. Se o tricolor tropeçar, a liderança pode retornar aos gaúchos. O segundo turno é sempre muito mais difícil. Na maioria dos campeonatos brasileiros e na média, claro que tem as suas exceções, mas na média as equipes diminuem a pontuação. Por quê? Porque ali não tem mais o jogo da volta, não tem mais um retorno. Ali ou ganha ou não ganha, ou você cai, ou você sobe, ou você é campeão. Então a disputa acirra muito.
Odair Hellmann, que chegou nesta sexta-feira, uma marca considerável. 300 dias no comando do clube. A diretoria já sinaliza a renovação. E se isso acontecer, Odair pode se tornar o primeiro técnico a fechar uma temporada no clube desde 2014. Mas nem tudo é comemoração. O técnico vai ter problemas para escalar o time. Sem Moledo e Vitor Cuesta, o treinador precisa levar a campo uma dupla reserva. Emerson Santos e Klaus devem formar a zaga. De um lado, um time precisando provar que a fase mudou de vez. Do outro, um Colorado buscando voltar à liderança da competição. Uma partida que promete fortes emoções na Arena Corinthians.